Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui rapidinho para bater um bate-bola com vocês, falando a respeito do desgaste nos relacionamentos. Muito tem chegado aqui na clínica para mim, essa demanda, de que eu não sei o que eu faço para que meu relacionamento perdure por mais tempo, para que ele não se desgaste, para que ele tenha um vínculo maior. E o que acontece aí, gente, Por que o casal acaba se afastando um do outro? Depende de muitas questões. Uma delas é a nossa própria disponibilidade de se colocar para o outro, de se tornar vulnerável. A gente tem muito essa dificuldade, a gente tem medo de se abrir, a gente tem medo de receber, a gente tem medo de que o outro vai pensar de que eu estou muito fácil, de que ele sabe do meu ponto fraco, Então, gente, olha, quando existe amor, quando existe uma cumplicidade, essas coisas só faz com que o relacionamento se solidifique, não ao contrário, que ele permaneça cada vez mais forte, E isso depende de quê? Depende do quanto que eu me conheço, quanto que eu conheço as minhas emoções, quanto que eu conheço os meus sentimentos, Quanto que eu conheço também do outro, da minha disposição para refletir, para perceber essas vulnerabilidades, do quanto que eu aceito, do quanto que eu permito, Não que nós tenhamos que pensar no nosso individualismo apenas, muito pelo contrário, a gente tem que ter a nossa individualidade, isso é importante para cada um de nós, Mas que nós podemos pensar também no conjunto, no nós, O relacionamento é isso, é nós, Não é só eu, porque aí fica difícil, você fica pensando só, nas suas questões, mas e o outro? Como será que o outro percebe, Como ele entende as suas emoções, os seus questionamentos, as suas carências? Será que isso ficou claro para ele, Será que os seus sentimentos você está sabendo expor de uma forma clara, objetiva? Você está conseguindo se colocar aí nessa relação? Porque é isso que é importante, O amor por si só ele já dá trabalho, É trabalhoso, não é fácil amar. São duas pessoas diferentes, são duas pessoas de mundos diferentes, de costumes, de educação diferentes, Mas é preciso que haja, acima de tudo, uma afinidade entre as duas pessoas, E o querer de estar, o querer de fazer dar certo, E como que a gente faz isso dar certo, Como que a gente pode ter uma base sólida para isso, para seguir novos caminhos, pautado numa estrutura mais firme? Como, É você, exatamente isso, é você se disponibilizar, a formar esse vínculo, a estruturar essas bases sólidas de respeito, de amor, de reciprocidade, de carinho, de compreensão, de reconhecimento daquela relação ali, quanto que essa relação é importante para você, quanto que essa relação tem valor para você ali, E quando o casal consegue reconhecer isso e consegue perceber que é importante não somente o eu, mas também o nós, A relação ela flui de maneira mais satisfatória para ambas as partes, Porque às vezes a gente fica guardando mágoas, você não fala uma coisa que aconteceu e você fica, aí acontece outra mágoa e você, e aquilo vai causando uma bola de neve. É por isso que é tão importante o diálogo, é você conseguir falar, é você saber falar, você saber expressar, tudo isso que você está sentindo. Porque, por isso, o diálogo é tão importante, Porque vai fazer com que vocês consigam se entender, saber aonde que vocês precisam se ajustarem,
porque são mundos diferentes. Muitas vezes a gente traz ideias, costumes da nossa infância que a gente não cabe mais a gente levar isso, né, para dentro de um relacionamento e até mesmo para a nossa vida, né? E olhar lá para trás, né, e ver o que eu preciso resignificar aqui, né, na minha história de vida pessoal, que está me pedindo de chegar, de evoluir, de seguir o meu caminho, de conquistar a minha família, de ter a minha própria história, né? Então é nesse sentido que a análise, né, uma terapia, ela serve. Porque às vezes a pessoa fica ali naquele mesmo contexto, num relacionamento, sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro, e não consegue entender aonde que aquilo está dando errado, né? Por que aquilo está dando errado, né? Muitas vezes aí a gente sempre se coloca para o outro, né? O outro, né? Mas e nós? Qual é a nossa parte de responsabilidade nisso? Nós temos a nossa parte de responsabilidade nisso, né? Num sofrimento que muitas vezes acontece dentro de uma relação, né? Onde que a gente deixou algo, deixou de fazer algo, deixou de se empenhar, deixou de se permitir, deixou de dialogar, né? Deixou de cultivar esse relacionamento, né? Esse cultivo que deve ser diário, deve ser recíproco, deve ser espontâneo, né? Mas, gente, olha só, é preciso que ambas as partes, né, queiram que esse relacionamento dê certo, né? Como a gente sabe, o ditado já que diz, né, uma andorinha só não faz verão, né? Então, assim, é preciso que ambos queiram fazer com que esse relacionamento flua, tá bom? Gente, beijo grande, tá? Tchau.